Muito boa noite. Estamos mais uma vez pela TV Mansão do Caminho, o programa Jesus e Saúde Mental, que chega hoje na edição 47. É o programa 47 que estamos ininterruptamente transmitindo conceitos, explicações, análises sobre o Evangelho, sobre algumas questões do Velho Testamento também, a doutrina espírita e reflexões sobre a saúde mental. E quando chegamos aí nessa etapa deste programa, é natural que tenha muitas questões, colocações, vocês já se sintam um pouco mais à vontade para poder também colocar perguntas. E nós temos, então, tanto a semana passada quanto hoje, nos dedicado a responder alguma dessas questões que nos foram enviadas através do chat ao vivo do programa, mas alguns do chat acabam se perdendo, a gente acaba não conseguindo resgatar. Algumas pessoas colocaram nos comentários, né, depois desse vídeo ao vivo, ele fica gravado, e aí você pode comentar e jogar sua pergunta. E algumas pessoas colocaram na caixinha de perguntas do meu Instagram. Então fica aí esses espaços de contato. No direct do Instagram, eu não consigo receber as mensagens. Então, de vez em quando eu abro caixas de perguntas para que as pessoas coloquem, aí sim eu consigo resgatar essas perguntas. E é isso que a gente vai fazer hoje, nos dedicar a responder algumas perguntas que são potencialmente úteis a todos vocês. A gente agradece, eu pessoalmente agradeço, todas as mensagens de carinho, as orações. Eu sei que eu recebo muita oração de você que, de alguma maneira, simpatiza com o que a gente fala, como a gente fala, e eu queria agradecer de coração todas essas orações que certamente chegam até mim. Digo, mais do que certamente, que chegam até mim, me dando energia, me dando força e vitalidade. Muito obrigado, que vocês também recebam todo esse carinho e todas essas energias boas que emanam para nós. Então, que a gente possa ficar juntos, mais uma vez, em Jesus e saúde mental. Uma questão muito importante foi enviada pelas caixinhas de perguntas do Instagram, né? Como a oração age em um cérebro deprimido? Como a oração age em um cérebro deprimido? É uma pergunta bastante importante, que a gente vai precisar fazer algumas conexões, especialmente com conceitos biológicos, conceitos que as neurociências têm trazido. Primeiro ponto, o cérebro com depressão, ou seja, o cérebro de uma pessoa que está passando por um quadro depressivo agudo ou crônico, ele tem alguma alteração? Sim. As neurociências vêm mostrando, as neuroimagens vêm mostrando algumas alterações que elas são diferentes. Se a gente pensar, por exemplo, num quadro depressivo agudo, ou seja, na depressão que está faz pouco tempo, né, instalada, e uma depressão, uma pessoa que tem depressão e que não está recebendo o tratamento, isso é importante, que não está recebendo o devido tratamento médico, profissional, né, e isso já está ficando cronificado. Primeiro porque, quando começa a ficar cronificado, ou seja, muito tempo sem tratamentos, muito tempo sem melhora, sem resposta ao tratamento, algumas alterações começam a gerar uma marca no cérebro, uma marca, digamos assim, uma cicatriz, né? Começam a ter essas cicatrizes em formas de atrofias, ou seja, redução do volume cerebral. Por exemplo, uma redução de uma região chamada hipocampo, que é uma região muito importante do nosso cérebro. Quando eu era estudante de medicina, por exemplo, a gente tinha uma ideia, enquanto campo científico, de que talvez fosse possível acontecer alguma regeneração do neurônio, ou seja, formação de novos neurônios em algumas áreas do cérebro. E hoje a gente tem bem segurança de saber que sim, há regiões do hipocampo que conseguem ter formação de novos neurônios. Mas o hipocampo também é muito sensível ao estresse em geral, tá? Ao estresse crônico, esse estresse gerando alterações biológicas, cronicamente falando.
incluindo a depressão. O hipocampo ele fica do lado aqui da cabeça, né, dos dois lados, no chamado lobo temporal. E o hipocampo é muito importante para a regulação das nossas emoções e também é muito importante para a questão da memória, né, dos registros de memória. E é uma região que é muito afetada não só na depressão crônica, mas em vários transtornos psiquiátricos crônicos que não recebem o tratamento adequado. Uma outra região que o cérebro com depressão, uma depressão não tratada acontece, alterada, é uma região chamada lobo da ínsula. O lobo da ínsula, ele fica mais profundamente no nosso cérebro, é uma região, portanto, cortical. Córtex é sempre uma região mais recente do que, por exemplo, o tronco cerebral, tá? Mas é um lobo que é muito importante para a regulação do nojo. E o nojo, tanto de uma comida, quanto o nojo social. Essas são alterações crônicas, por exemplo. Em alterações mais agudas, a gente vai ver muito mais alterações não de cicatriz desse tipo que eu estou colocando, mas alterações no nível químico nas chamadas circuitarias, na chamada fiação, né, do cérebro. Porque se a gente pega essa cicatriz que eu estou colocando numa ressonância do crânio, crânio é como se fosse uma fotografia desse ambiente que você está vendo, né? É a fotografia da estrutura, né? A gente vai precisar encontrar um quadro mais crônico para poder ver alterações assim. Mas, quando você pega alterações mais funcionais, a gente está falando da fiação que passa aqui nessa parede para poder dar a luminosidade, né? Então, a fiação ela está alterada da maneira mais aguda. E essa fiação diz respeito aos neurotransmissores, que é provável, é possível que você já tenha ouvido falar sobre a serotonina, sobre a noradrenalina, sobre a dopamina. São as chamadas monoaminas, tá? Elas são muito responsáveis, de fato, a regulação do nosso comportamento, do nosso humor, e, portanto, estão alteradas na parte química cerebral de um quadro depressivo agudo. Agora, não é só isso, né? A gente tem outros neurotransmissores que são mais profundos. Por exemplo, o glutamato. O glutamato é como que quem regula, né, essas outras substâncias do cérebro. É um neurotransmissor que faz uma excitação, um funcionamento do cérebro como um todo. E a gente tem visto, né, estudos que mostram que a depressão tem um envolvimento também de uma alteração do sistema glutamatérgico. Não só a depressão, mas a esquizofrenia, né? Uma alteração no sistema glutamatérgico. Então é como se, imagina aqui uma sala, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina fosse a lâmpada. Gostei de uma colega que deu esse exemplo, que acho que fica fácil entender, a lâmpada. Então, quando a gente faz algum medicamento que troca a lâmpada, ou seja, que troca a serotonina, ou melhor, que mexe na serotonina, mexe na dopamina, mexe na noradrenalina, a gente está fazendo uma alteração da lâmpada, trocando uma lâmpada pela outra. Só que, em algum momento, pode ter um problema no circuito. Imagine que a lâmpada fica queimando o tempo todo, você tem que ficar trocando, né? Trocando, por exemplo, o tratamento, a medicação. A gente começa a pensar, será que a lâmpada é o problema, né? Ou tem alguma coisa por trás, na fiação que dá estrutura à luminária? Essa fiação que controla a luminária é o glutamato. E a gente tem, por exemplo, provavelmente tratamentos, né, que mexem no glutamato e mexem no cérebro como um todo, como a própria eletroconvulsoterapia, a própria ketamina, mexe de uma forma mais geral e não apenas na monoamina, ou seja, não troca a sua lâmpada, ela consegue ter um efeito mais profundo, especialmente em casos mais graves. Então você tem sim. Então a pergunta é pertinente. O cérebro de uma pessoa com depressão tem alterações. Eu estou aqui fazendo um resumo para o público geral. E a oração afeta o nosso cérebro? Sim. A gente tem
um estudo muito interessante, que eu acho que resume vários dados, especialmente do cérebro, não estou falando do corpo como um todo, estou falando só o cérebro, de um pioneiro na área chamado Andrew Milberg. Ele fez um estudo muito interessante com neuroimagem funcional, ou seja, vendo não a estrutura, mas a fiação que está por trás, a ressonância funcional, de pessoas que estavam nos seus estados ou de meditação ou de oração, dependendo da religião. Então foram freiras, monges, budistas, e conseguiram fazer a captação dessas imagens durante esses momentos, né, na máquina de ressonância. Veja, eu não sei se você já fez alguma ressonância do crânio, não é uma situação tão tranquilona, porque você fica ali num tubo, né, numa situação que você tem que manter uma certa calma, etc. Mas isso não impede a oração, né? Eu mesmo, até muitas vezes às vezes que eu precisei fazer ressonância foi por questões de investigação de algum problema, né? Então, até eu fiquei orando na ressonância até para poder passar o tempo, que é um exame chato, demorado de fazer, né? Fazer um barulho, dá para orar naquele momento, entendeu? Agora, óbvio que não é uma oração ou um momento que a gente possa estar, sei lá, nas nossas casas espíritas, no nosso momento meditativo, mas dá para orar também. Então, foi nesse momento que fizeram uma avaliação. E o que é que viram nessas pessoas? Que o cérebro delas ficava menos ativada nos lobos parietais e temporais, e mais ativada, vinha mais ativação, mais funcionamento do córtex pré-frontal, essa região da frente. Isso tem uma repercussão interpretativa muito importante, porque essa região da nossa cabeça, né, o temporal e o parietal, por exemplo, ela é importante para orientação no tempo e no espaço. O próprio lobo temporal guarda regiões muito importantes, como eu falei, amígdala cerebral, hipocampo, né, que são importantes na regulação emocional. Então, essa área fica menos ativada, né, e você consegue, então, portanto, sentir uma maior imersão no ambiente, provavelmente. E o córtex pré-frontal fica mais ativado. O córtex pré-frontal é quem regula as outras regiões do nosso cérebro, né? E o que é que a gente sabe? Na depressão e em outras doenças da psiquiatria, o córtex pré-frontal ele está funcionando de uma maneira alterada também, né? De forma disfuncional. E aí é um dos motivos pelo qual as doenças psiquiátricas afetam muito as chamadas funções executivas, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de abstrair coisas que não sejam só preocupações, ruminações, gerenciar, gerenciar resolução de situações que envolvem uma criatividade, o controle inibitório, né, da regulação das emoções, né, a capacidade de controlar as emoções, enfim, eu digo pelo menos manejar, controlar no sentido de manejo regulatório. Então, é uma área cerebral fundamental. Então, veja, uma área cerebral fundamental que está alterada, o seu funcionamento na depressão, tem uma alteração positiva durante estados de meditação, durante estados de prece, segundo os dados das neurociências. Então, o nosso o nosso cérebro, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos em momentos contemplativos, introspectivos, de conexão, ele faz com que a gente se sinta conectado ao todo, menos atividade do lobo parietal, temporal, menos orientação no tempo e no espaço, para que a gente se concentre de forma mais a abstrair o nosso pensamento com a conexão, né, de sensação de conexão com o divino, por exemplo. E isso, a ativação do nosso córtex pré-frontal, positivamente falando, certamente traz um benefício biológico também para a depressão, né, para o tratamento da depressão, para o tratamento da ansiedade. Então, eu me detive aqui na resposta ao aspecto mais biológico, porque a pergunta foi assim, como a oração muda, né, altera o cérebro de uma pessoa deprimida.
tem toda uma outra repercussão emocional, de forma de lidar com a vida, que a gente tem discutido, tem falado aqui ao longo desse programa, mas achei importante essa oportunidade de falar que essas mudanças de visão de mundo que a oração traz, que a fé traz, que a fé mobilizada pela oração faz na nossa vida, gera também repercussões biológicas que a ciência começa a se debruçar, né? E essas repercussões biológicas já têm no nível imunológico, já tem um nível de inflamação, marcadores inflamatórios, mas a gente começa a perceber também como fica o nosso cérebro em estados dessa natureza de oração. Que é interessante que esse mesmo autor fez um estudo de parceria com dois pesquisadores, né, Alexander Moreira Almeida e o Júlio Pérez, brasileiros, portanto, esses dois, fizeram mais na frente outros estudos, estudando o estado cerebral de médiums que estavam no estado de transe, né? Ou seja, durante as atividades de transe. E não foi igual, entendeu? Não foi a mesma alteração que aconteceu na situação de prece. É interessante, né? Porque se fosse, é tudo um estado místico, genérico, talvez o cérebro funcionasse de maneira muito parecida nos dois estados, mas funcionou de maneira diferente. E acho que esses dados são importantes para a gente poder também ter um estímulo a fazer essas práticas de oração, como também um arsenal, né, uma ferramenta a mais para nos ajudar a melhorar, né, nessas situações. Há uma mãe que perguntou assim: meu filho foi diagnosticado com autismo, atualmente a gente fala transtorno do espectro autista, e ela começa há pouco tempo na doutrina espírita e queria saber como ela pode lidar, o que é que está implicado em relação a ela, porque não tem sido uma situação fácil. A gente tem um programa específico sobre o transtorno do espectro autista, numa temporada que fizemos sobre o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Franco, que está no Espiritismo Play. Eu recomendaria dar uma olhada mais aprofundada. Agora, o que é que eu queria trazer como resposta? Primeiro, o transtorno do espectro autista, ele tem uma gradação muito ampla de manifestações. Então, você tem desde o grau de funcionamento 1, que seria um antigo espectro autista, antigo autismo de alto funcionamento, muitas vezes falava também de Asperger. Você tem o espectro autista do nível de funcionamento 2, né? Ou seja, a gravidade vai alterando muito. Desde o que era chamado de gravidade leve, que hoje a gente não tende a usar tanto o termo, porque pode parecer gravidade leve, é como se não fosse problema, ou como se não trouxesse repercussão. Então as pessoas vão mudando o nome. Mas o que eu quero dizer é que existe uma gradação do ponto de vista de impacto social, impacto funcional desse espectro autista. Então, analisar a questão espiritual precisaria também passar por uma análise de qual o grau, né, qual a intensidade da gravidade desse quadro, para a gente poder pensar também nas questões dos dilemas encarnatórios que a família como um todo passa. Porque se a gente pensar no antigo autismo, né, Asperger, o espectro autista num nível de funcionamento melhor, né, mais adaptado, é quase um jeito de ser, né, que se fala, inclusive, do chamado do neurodivergente. Eu que não tenho um espectro autista, que não tenho outros quadros dessa natureza, seria chamado de neurotípico, né? E a pessoa que tem essa situação, chamada de neurodivergente, para mostrar que é um jeito de ser. E por isso que muitas vezes esse diagnóstico, quando era um quadro mais leve, antigamente falando de leve, ou seja, um grau de funcionamento 1, passava despercebido. E a pessoa só tinha um diagnóstico, não na infância, um diagnóstico na fase adulta, é o que está acontecendo muitas vezes, atualmente, quando vem, por exemplo, se tratar de uma depressão, mas tem, além da depressão, é do espectro autista. Então, é quase que não tem autismo, é autista nessa perspectiva de ser neurodivergente.
E isso não diminui a capacidade da pessoa. Ela muitas vezes vai conseguir trabalhar, muitas vezes mesmo. Ao contrário, até tem umas vezes uma facilidade de estudar, porque consegue às vezes fazer um hiperfoco, né, no que gosta. Tem menos, às vezes, menos desejo de socializar como um neurotípico, embora socialize, mas de uma maneira diferente, né? Num interesse diferente. E aí isso pode até adaptá-la a um estudo. Então veja que essa situação seria bem diferente de um autismo, né? De um espectro autista bem mais grave, né? Porque um espectro autista bem mais grave, você já traria uma repercussão de muitas vezes dependência, de muitas vezes gerar um impacto funcional nas pessoas como um todo da família. Então isso traz uma demanda espiritual muito maior. Isso traz uma demanda de vida muito maior. Mas o que é que a gente sabe enquanto doutrina espírita como um todo? Que a família, quando se reencarna, ela se reencarna com questões em comum, né? Por exemplo, o dilema que uma pessoa que tem algum quadro diagnosticado pela psiquiatria tem, não é um dilema único dela, é um dilema que a família precisa passar. Não é um aprendizado único dela, é um aprendizado que a família precisa passar como um todo. Então, esse aprendizado que a família precisa passar como um todo, esse dilema que a família precisa passar como um todo, precisa ser visto não como o meu filho, né, tem ou é o objeto de expiação da família, mas a situação que meu filho passa, que meu pai passa, que meu irmão passa, é uma oportunidade de aprendizado. Então, quando isso acaba sendo integrado na visão, é mais fácil você ter uma visão de resignação. Fica um pouco mais fácil ter uma visão de superação diante dessas situações, porque a gente não fica só focado na expiação, né, no problema, mas nas oportunidades. E, e, e em geral, conforme a gravidade do quadro, a incapacidade que o quadro gera, tanto no questão do autismo ou na questão de outras doenças, né, de outras situações da psiquiatria, na realidade, isso vai trazer também, né, um grau de questões do passado mais desafiadores. Mas o que é que a doutrina espírita nos recomenda? Que a gente não fique preso nas explicações do pretérito que alimentam culpa. As explicações do pretérito são para gerar algum tipo de conforto e algum tipo de fé. No sentido direto, que eu entendo que há uma causalidade, há um porquê. Eu não estou entregue ao acaso. Existe um certo ordenamento naquele momento da nossa vida que gera aquelas situações. Mas isso não significa que eu estou com a perturbação igual ao de ontem. Significa que se eu estou passando por aquele dilema, é porque eu já estou no caminho da saúde. A doença, o adoecimento, o dilema, o impacto na nossa saúde mental que acontece, já é, para mim e para a família como um todo, uma oportunidade de eu testar, né, e aprender muitas coisas. Portanto, às vezes, aquela expiação é um primeiro passo para uma saúde integral no futuro. E quando a gente tem essa percepção espírita, isso nos ajuda a ter mais conforto, mais confiança,
mas resignação diante das nossas expiações, diante das nossas dores. Somos, em geral, pergunta uma outra pessoa, muito ignorantes espiritualmente. E, portanto, como é que eu vou usar acertadamente, né, o meu livre-arbítrio a ponto de não chegar a ações equivocadas? Ou seja, nós somos muito ignorantes, espiritualmente falando, nós não temos ainda uma evolução muito crescida, né? E como é que a gente pode, então, usar a nossa liberdade de escolha a ponto de a gente não se equivocar? Primeiro ponto que eu queria dizer, isso não vai acontecer. Eu, você, todo mundo que está assistindo, vamos nos equivocar. Como diria o livro Eclesiastes, da Bíblia, seria muita vaidade de nossa parte e muita ingenuidade também de nossa parte imaginar que nós estaríamos imunes ao erro, justamente porque nós ainda somos muito ignorantes espiritualmente. Nós ainda não temos maturidade o suficiente para entender todo o panorama. Como diz Paulo de Tarso, agora eu vejo em parte, mas então verei face a face. E parafraseei ali o Renato Russo na música Monte Castelo, da Legião Urbana. Como diz nessa epístola, Paulo de Tarso, quando eu era pequeno, pensava como um menino, agora que sou grande, penso como uma pessoa grande. Mas hoje eu vejo como que um espelho a realidade da vida. Em algum momento eu verei face a face. Então é importante a gente entender isso. Por mais que a gente tenha alguma maturidade, intelecto, moral, é uma maturidade parcial. Então essa maturidade parcial fatalmente vai nos levar, né, a alguma escolha equivocada. O importante, porém, é que a gente não fique acomodado pelo fato de eu ser imperfeito, eu fique acomodado nas minhas escolhas perturbadas ou imperfeitas. Saber da minha imperfeição, saber da minha limitação, não é sinônimo de campo aberto para a acomodação. É sinônimo de leveza, de que a gente está no processo de mudança. Mas que esse processo de mudança leva tempo, é um processo. E nessa caminhada vai haver quedas, vai haver né, se levantar, se cair de novo. E aí vem um ponto. Importante é que eu não caia propositadamente, né? Ou seja, eu sou assim, né? Não vou mudar, só na próxima reencarnação. Aí é um desculpismo, né? É usar o conhecimento reencarnatório para se esquivar da mudança, se esquivar do acerto. Mas, conhecendo também a reencarnação, a gente pode entender o Eclesiastes. Vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Então, a gente imaginar que está bloqueado, imunizado ao erro, seria vaidade. E eu diria algo mais. Não é bom errar. A gente fica se sentindo culpado. A gente fica se sentindo pesaroso. Não é? Além do erro poder trazer consequências ruins para o outro. Não é um convite ao erro. Mas até o erro tem uma função. E quem diz isso não sou eu, né? Tem Jesus que nos coloca o escândalo é necessário, mas ai do mundo, né? Ai das mãos, né? Pela qual venha o escândalo. Ou seja, o erro, o equívoco, na nossa esfera evolutiva, faz parte. Quando a gente tem a tradução do necessário, faz parte da nossa trajetória. Mas ai daquele pelo qual, né, o escândalo vem. Ou seja, a gente vai sofrer as consequências. E sofrer as consequências do nosso equívoco, assumir as consequências do nosso equívoco, faz parte de um processo de amadurecimento. A criança, como diz meu filho, mas papai foi sem querer. É, meu filho, mas acabou
errando. Mas foi sem querer. Isso tudo bem, você tem um atenuante, mas você fez isso, está errado. Não pode fazer. Entende? Muitas das coisas que a gente faz é como meu filho, como minha filha, como uma criança. Foi sem querer, né? E quem já viu Chaves lembra, foi sem querer querendo. Às vezes é que, sem querer querendo. Mas aí é uma outra história. Vamos supor que foi sem querer, não foi intencional. Mas o equívoco está feito, a consequência está feita. Né? Você vai ter que pedir desculpa, mas foi sem querer. Mas peça desculpa, porque você feriu o outro, você magoou o outro. Não foi a minha intenção, mas fiz. Então, a gente precisa, né, fazer um caminho evolutivo de assumir as consequências do equívoco, tentando fazer uma reparação, mesmo que a gente não tenha essa intenção toda de fazer o equívoco. É isso que transforma a gente de crianças para adultos, né? Assumir a responsabilidade. Olha, eu não queria, mas me desculpe. Eu entendo o que aconteceu. Me desculpe, eu entendo o que aconteceu, mesmo que não tenha sido a minha intenção. Me desculpe. Peça desculpa como um exercício de humildade. Peça perdão como um exercício de humildade. Mas para pedir perdão, para pedir desculpa, você tem que encarar que errou. Ah, se eu encaro que errei, então o erro pode me ajudar a ser mais humilde. Olha aí uma função uma função, um aprendizado que a gente pode fazer com o erro, né? Ter mais humildade, de que por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha boa intenção, por mais que eu tente mudar, eu vou me equivocar. E aí eu preciso do pedido de perdão, da tentativa de reparação, mas sobretudo a humildade anterior, porque há pessoas que nunca pedem desculpa, nunca pedem perdão, nunca mudam, porque elas não têm a coragem, nem a humildade, nem coragem, nem humildade de encarar os equívocos e aceitar que se equivocaram. Ficam sempre num processo infantil, imaturo, de negação, e aí nunca conseguem sair do processo de vitimização. Então, olha aí uma consequência interessante da gente poder pensar a frase de Jesus: o escândalo é necessário, mas ai daquele que vê o escândalo. Ou seja, vai acontecer, mas não significa que a gente vai usar esse argumento de que vai acontecer para nos livrar da responsabilidade de não tentar se equivocar, pelo menos que não intencionalmente, e mesmo que a gente se equivoque, mesmo que não seja intencionalmente, a gente treina a humildade, a gente treina a coragem de admitir que aquilo feriu, que aquilo equivocou alguém, né? Feriu alguém, e portanto a gente se equivocou. Há alguém que pergunta, e na verdade essa pergunta até veio mais de uma pessoa, por que eu tenho compulsão alimentar? Uma outra pergunta, por que eu como de forma excessiva, de forma exagerada? Eu já falei até numa outra pergunta e resposta sobre a questão da alimentação excessiva, mas eu queria colocar agora uma questão da compulsão, é diferente. Uma coisa é eu comer, né, de forma excessiva, outra coisa é eu ter uma compulsão, né? Quando eu tenho compulsões, comportamentos impulsivos, né, é, que eu não consigo me controlar. Além disso, não consigo me controlar, né? É o componente impulsivo da compulsividade. Mas, além disso, aquilo me dá um prazer e eu fico buscando, né? E acabo vários tipos de... É quase uma dependência comportamental. Eu preciso pensar como uma música brasileira coloca. Eu tenho fome de quê? Eu tenho sede de quê? É uma música do Titãs, né? Gravada, composta ali pelos participantes e gravada por eles. A gente não quer só comida, a gente quer também bebida, diversão e arte. E aí, e você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Só lembrando a bebida aí que a gente está se referindo, uma bebida não alcoólica, para não gerar uma outra compulsão, né? Mas o que ele quer dizer na música? A ideia de que nós temos fomes que às vezes não conseguem ser identificadas,
e a gente substitui por algo mais concreto, uma bebida alcoólica que sai daquela situação social e entra numa questão de dependência, numa questão excessiva, numa questão compulsiva. O uso, né, do sexo, que sai de uma maneira natural e entra na questão compulsiva sexual. O uso da comida, que sai até de uma questão excessiva, eventual, e vai para uma questão excessiva, rotineira, compulsiva. Então, a gente precisa entender, de fato, na nossa intimidade, quais são as carências, quais são as fomes que a gente tem que não conseguem ser atendidas de forma adequada e que a gente tenta encontrar substitutos mais prazerosos. Isso do ponto de vista psicológico. É óbvio que a gente sabe hoje também que áreas cerebrais estão alteradas. Por exemplo, o circuito de recompensa, que envolve serotonina e dopamina, uma região chamada núcleo accumbens, está alterado, né? Facilitando a pessoa ter esse comportamento. Por exemplo, alguém que bebe, mas não tem essa facilidade de ter o comportamento de dependência, mas o outro que rapidamente entra numa questão de dependência alcoólica. Mesmo que a gente pense na questão biológica cerebral, a gente tem que entender que o biológico cerebral fala de uma anterioridade. Então, essa carência que a gente está colocando não é apenas uma carência de um ponto de vista psicológico de uma vida. Às vezes, é uma carência psicológica de várias existências. E aí vem uma situação. Não se acha, ninguém é imune a desenvolver um quadro de dependência ou um quadro compulsivo. Ninguém é imune. Porque se a gente pensa na questão reencarnatória e nas nossas carências múltiplas ao longo das existências, a gente vai ver que todos temos uma possibilidade, né, de quando as coisas não estiverem indo bem, a gente tentar substituir essa situação afligente por substitutos químicos, substitutos prazerosos excessivos e ficarmos presos no prazer. E aí vem um outro problema, porque como todos nós estamos imersos em ondas espirituais energéticas, nós também vamos abrir a facilidade para as influenciações que também sugam esse prazer, e aí a obsessão se instala pelo prazer. Não é a obsessão pela culpa, pela dor, a obsessão pelo excesso, as obsessões pelo prazer. Então, veja a complexidade, e aí você pode ter também quadros compulsivos que se assemelham à dependência, compulsivo alimentar, também processos obsessivos, no sentido não necessariamente que o espírito está, digamos assim, absorvendo a energia. Não necessariamente, mas também, né? Espíritos que sempre estiveram acostumados com os excessos, com ritualísticos bacanais, né? Veja que ao longo da história a gente tinha, por exemplo, na Roma e na Grécia, você tinha ali os simpósios. Eram momentos que as pessoas conversavam, comiam e bebiam. E para poder comer mais, elas provocavam o vômito. Tinham comportamentos bulímicos ou tomavam alguma substância purgante, sabe? Para poder comer mais, porque demorava muito tempo. Então, habitualmente, reencarnatoriamente, a gente foi tendo esses hábitos ao longo das nossas existências anteriores. Isso pode falar de um hábito reencarnatório, mas também os espíritos que estão ao nosso redor e tentam, às vezes, a obsessão, eles também podem, né, estar usufruindo, tentando manter esses hábitos, né, do excesso de prazer, qualquer que seja a natureza, porque tudo passa por essa via do prazer cerebral, né, o circuito do prazer cerebral que passa pelo núcleo accumbens. Então, assim, você pode ter uma compulsão alimentar também piorada pelas obsessões, né?
Outro ponto é que a obsessão pode vir, mas assim, não necessariamente para o espírito sugar a energia que está, digamos ali, na substância, não é isso. Como a ligação é perispírito a perispírito, em geral, ele vai sugar o prazer que você está sentindo cerebralmente falando, entende? Nesse circuito do prazer, ele vai sentir um prazer mais material, porque ele está imantado perispírito a perispírito e sentindo essa situação. E às vezes ele está ali para poder, não necessariamente sentir o prazer, mas às vezes para sugar a tua vitalidade, né? Vampirizar a tua vitalidade e você ficar preso naquele comportamento. Então é uma situação bastante complexa, por isso que a gente geralmente muitas vezes fala só de dependências químicas, mas esquece dessas outras dependências que vêm assolando, né, a humanidade. A gente pode falar dependência de jogos, dependência de apostas. Nos dias de hoje, em que você tem apostas as mais diversas na ponta do dedo do celular, né? As apostas sendo gamificadas, né? Ou seja, gerando jogos para que as pessoas, especialmente os jovens, sejam capturados ali pela sensação de prazer. Acho que é um ponto importante para a gente poder ampliar. Por que os transtornos psiquiátricos e espiritualidade estão tão fortemente conectados? Acho que culmina aí, de forma resumida, o que a gente colocou, e a gente falou um pouco mais sobre cérebro, sobre corpo, espírito, perispírito. O sistema nervoso central é o grande, né, local do nosso corpo, do nosso soma, né, que nos vincula o perispírito, né, o espírito, a partir do perispírito vinculado à matéria, e na matéria, o sistema nervoso central. Então, as questões dos transtornos que afetam o sistema nervoso central, quer seja da psiquiatria, especialmente, mas também da neurologia, nessa interface, eles são mais fáceis de ter essas ligações, primeiro, porque podem ser um plug, né? Pode ser uma abertura, na realidade, para a facilidade de instalações obsessivas, e também porque são mais sensíveis, né, do ponto de vista do estresse emocional. Então, é o grande portal biológico, né, de vinculação e, portanto, mais sensível a todas essas interfaces entre desejo. Então, como é que a gente pode lidar com a frustração, né, de não conseguir realizar tudo o que eu desejo? Acho que esse é um ponto importante que vem como consequência da pergunta sobre o equívoco, por isso que eu quis colocar hoje também nessa complementação. Primeiro, eu diria, dentro da perspectiva de como lidar com o erro, beleza, ao vivo, né? Aí às vezes tem interrupções de conexão, mas eu voltei para a gente poder tentar finalizar com essa questão, né? Que tem a ver com o erro, como lidar. E aí eu chamaria mais uma vez o Eclesiastes, né?
como é que a gente pode lidar com a frustração de não conseguir fazer tudo o que a gente desejaria? Tudo do bom, né? Tudo para o bem. Vamos pegar nesse ângulo. Mais uma vez, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A gente queria ter um caminho linear de acerto, um caminho linear de evolução. A gente queria conseguir fazer tudo o que a gente deseja realizar. Mas eu diria que se a gente tem uma boa intenção, né, um bom coração, uma boa vontade, isso já vai ser um bom caminho para a gente tentar pensar: essa minha boa vontade, essa minha boa intenção, ela me fez fazer tudo o que eu pensei que era correto naquele momento. Óbvio que boa intenção não é tudo. É preciso um outro aspecto, né? É preciso humildade, e aí mais uma vez eu bato, humildade para entender que por mais que bondosamente eu queira agir, por mais boa intenção que eu tenha, eu não consigo acertar tanto quanto eu gostaria. Então, por mais boa vontade, por mais boa intenção que eu tenha, eu preciso humildade de saber que às vezes, olha, eu estou sendo invasivo demais. Às vezes eu estou querendo fazer o bem, mas eu estou constrangindo o outro. E aí vem. Quando eu começo a entender que nem sempre essa minha bondade é 100% bondosa, e às vezes eu estou constrangendo o outro para poder fazer o bem que eu imagino que seja, para ajudá-lo, eu começo a reavaliar. Então, como é que é a influência de um espírito obsessor? Às vezes ela faz uma influência por amor. E eu queria, já que a gente está tocando nesse ponto, ampliando, eu já vi obsessões de desencarnados para encarnados, do desencarnado ser uma mãe, uma antiga mãe de outra existência, que tinha um amor apegado ao encarnado, que agora era filho de outro espírito, né? Ou seja, uma outra mulher estava exercendo o papel materno. E a antiga mãe, com muito despeito, com muito ciúme, com muita inveja, né, queria dominar o filho. E pelo amor ao filho, ela dizia, ela estava obsediando, veja que coisa. Por quê? Porque ela achava que na visão, né, distorcida espiritual que ela estava, ela achava que só ela conseguiria fazer o melhor para o filho. Só ela conseguiria dar o bom caminho para o filho. E que aquela mulher era uma impostora. Percebamos que no caminho espiritual reencarnatório, a gente tem ligações as mais diversas. Então, às vezes, a mãe biológica minha, sua, enfim, a mãe biológica de uma pessoa, pode ser uma antiga mulher, uma antiga parceira, uma antiga companheira, que teve muita vinculação de um aspecto amoroso, afetivo, sexual, mais deturpado, mais distorcido, mais equivocado, mais compulsivo, enfim, mais translocado, e aí reencarna com essa vinculação tão sublime para sublimar esse amor. Então, a gente sempre lembra assim da mãe, né, e do pai, especialmente da mãe, na verdade, né, o amor muito angelical, mas nem todas as mães estão no patamar angelical. E às vezes elas podem fazer uma influência perturbada nos seus filhos. E aí eu estou colocando o exemplo de obsessão de um desencarnado para um encarnado, mas às vezes isso acontece entre vivos, né? Então, essa mãe precisaria entender que nem tudo que ela deseja, ela pode. Mesmo que ela esteja bem intencionada, na sua cabeça, pelo amor, ela precisa aprender, ter humildade de que às vezes o amor dela não é o melhor, porque é um amor ainda muito perturbado, muito egoísta, muito apegado, e ela precisa ampliar a visão. Então, o que eu posso fazer? Estou bem intencionado, mas ter humildade de perceber qual é a consequência,
dessa minha ação é boa, é bem intencionada, mas a consequência foi boa, ou seja, está sendo bom para todas as partes, porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore comportamental, digamos assim, não pode ser boa, né, de forma mais robusta, se o fruto dela é saboroso apenas para uma pessoa e não para outra, para a coletividade. Então, eu vou ficar ligado nos frutos que minha árvore está dando, que meus comportamentos estão dando, para poder ter humildade de perceber, isso aqui não está legal. Então, por mais que eu esteja bem intencionado, eu preciso me frustrar, preciso ter coragem de me frustrar, humildade para perceber a minha frustração, para então mudar a minha ação. Mas vamos supor que eu estou bem intencionado, que as minhas ações não estão prejudicando ninguém, são frutos bons para aqueles que estão ao redor, mas mesmo assim eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu gostaria. Aí, mais uma vez, a humildade que dá tranquilidade de parar e pensar, eu fiz tudo o que eu podia. No final das contas, aquilo que eu achava que eu podia fazer, salvar fulano, salvar cicrano, salvar o mundo, eu não tenho essa capacidade toda. Afinal de contas, era mais vaidade minha, uma prepotência minha do que uma realidade. Então, por isso, eu preciso entender as minhas limitações. Então, onde a gente vai indo, veja, a gente acabou lembrando muito do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, para a gente poder lembrar da humildade, para que a humildade seja também um balizador das nossas ações e das nossas posturas diante da situação. Posturas mais resignadas, posturas mais de fé, uma fé ativa. Por isso, a gente agradece mais uma vez e se encontra na próxima semana, se Deus quiser, com essa perspectiva de podermos trazer reflexões sobre Jesus e saúde mental. Muito obrigado, espero que você fique em paz.